E aí galera, tudo bem com vocês? Professor William Peixoto, mais uma vez aqui para fazer essa videoaula com vocês, tá? E dessa vez a gente já vai passar para os vídeos de exercícios, tá bom? Vamos começar a dar seguimento aí nos exercícios do teu cadernão para servir de revisão para essa tua semana de simulados, certo? Então hoje a gente vai fazer, como eu já tinha encaminhado aí o aviso para vocês pelo Sponte, nós vamos fazer a resolução dos exercícios da página 185 e 187, tá bom? Do teu cadernão. Então acompanha comigo aqui a resolução direto no cadernão, tá? Se você já respondeu, faça a comparação com as respostas que eu vou te dar aqui, beleza? Caso eu não tenha respondido, dá uma pausazinha no vídeo e anota aí as respostas que eu vou estar colocando com vocês da correção, tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade. Gente, página 185 do teu cadernão, teu segundo cadernão, começa aqui falando sobre fascismo, tá bom? Primeira questão aqui, observe a imagem a seguir. Nós temos aqui uma representação sobre o fátio, né, que é aquele machado que nós vimos nas aulas, que ele é, aqui eu tenho com o caderno com o xerox, né, a xerox eu tenho no cadernão, mas aí a imagem deve estar bem melhor no teu livro, né. Pois bem, aí vem a pergunta, ó. Este símbolo fazia referência ao, bom, isso aqui é o fátio, né, se é o fátio, símbolo usado aí, símbolo romano, utilizado por esse sistema, né, de pensamento, esse modelo político ideológico que vai surgir lá na Itália no século XX. É o comunismo, gente? Não. É o integralismo? Chama-se assim? Também não. É o fascismo alemão? Não, né, gente? É o fascismo italiano ou o fascismo austríaco? Gente, dada, né? O fátio, símbolo usado por Benito Mussolini na sua teoria, né, fascista, vai se apoiar, lógico, na simbologia, na história romana, né, para simbolizar a liderança do líder forte, em que todos têm que protegê-lo. Assim, isso aqui é inquebrável, né? Ideologia, propaganda estética fascista italiana, certo? Com certeza é a letra D, gente. Vamos aqui para nossa segunda questão. Olha só. Lê comigo, tá? A trajetória biográfica e política de Benito Mussolini foi marcada por divergências e muitas mudanças. Sobre esse tema, preencha as lacunas a seguir. Vamos lá entender. Algumas coisas aqui, elas estão bem direcionadas ao teu cadernão. Então, muita coisa aqui tu deve achar no texto, fazendo a leitura do teu cadernão, tá? Por exemplo, Benito Mussolini, ele teve, né, na sua primeira fase de formação ideológica, ele teve contato com socialismo. Porém, logo, ele rompe essa base com o socialismo e desenvolve algo completamente averso, contrário ao socialismo, que é o fascismo, né? Que é o fascismo, beleza? As ideologias desse cara: nacionalismo, que mais? Totalitarismo. A gente pode usar esses dois modelos aí de ideologia que estão presentes dentro do fascismo. A guerra em que ele vai lutar e que vai dar origem a esse sentimento aí de revanche, né? de ódio, tanto contra a esquerda socialista quanto a direita liberal, o capitalismo liberal. Foi na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, certo? E a atuação intelectual, esse cara vai começar escrevendo nos jornais. Ele começa expondo suas ideias nos jornais, beleza? Dá um pause, copia aí
e vamos seguindo. Terceira, muitos livros foram escritos para tentar explicar como e por que Mussolini chegou ao poder na Itália. Sobre esse tema, responda: quais foram as condições econômicas que contribuíram para a tomada do poder por Mussolini? Aí a gente vai ter que lembrar daqueles contextos, né, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e a escalada desses governos totalitários de extrema direita, beleza? Então nós temos aqui como contexto, a gente pode dizer, crise econômica do capitalismo liberal. No pós Primeira Guerra. Beleza? A gente pode usar essa resposta que já vai estar bem legal. Quais foram os outros fatores que contribuíram para que Mussolini tomasse o poder? Galera, teve algumas influências aí, né? Por exemplo, a ideia do Estado estar forte e autoritário acima do indivíduo. A gente pode colocar dessa forma, tá? E uma frustração da nação italiana no pós-guerra. A ideia do Estado estar forte, tá? Estar forte e autoritário acima do indivíduo e uma frustração da nação no pós-guerra, beleza? Quarta questão. Alguns estudiosos defendem que o fascismo italiano apresentou várias características de um regime totalitário. Isto porque Benito Mussolini... Então vamos dar uma lida aqui, né? Qual a optativa que você acha mais correta? Letra A, evitou conquistas às massas. Letra B, criou um regime democrático. Letra C, dividiu o poder com a oposição. Letra D, manteve a liberdade política. Ou letra C, controlou a vida social e individual. Gente, ele evitou a conquista das massas? Óbvio que não. Ele virou líder, o Duce, né? O Duce das massas. Ele criou um regime democrático? Óbvio que não. É um regime autoritário, completamente antidemocrático. Ele luta para se manter no poder e controlar a todo possível, enganando, criando propaganda a favor do seu governo, prendendo, matando pessoas, opositores políticos. Então é antidemocrático, certo? Dividiu o poder com a oposição? Lógico que não, acabei de responder. Manteve a liberdade política? Não, não se aceitava, por exemplo, pensamentos de esquerda, organizações de trabalhadores em sindicatos, nenhuma forma de organização política contrária ao Estado fascista era aceita. Então só pode ser letra E. Controlou a vida social e individual. Perfeito. Então, certíssimo. Com certeza está certíssimo. Beleza? Vamos lá para a página 187. 87. Continuando, né? Quinta questão. O fascismo não foi um movimento apartado de outros movimentos modernos. Os fascistas apenas abraçaram com maior fervor o principal ícone político de nossa época, o Estado-nação, juntamente com suas ideologias e patologias. Considerando esse texto, sabe-se que o fascismo italiano tinha entre suas características, então ele quer saber as características. Lembra que eu coloquei na aula lá vários pontos da característica fascista? Pois bem, vamos entender aí
quais são essas características? Valorização dos princípios coletivos, crítica ao militarismo, valorização da opinião individual, combate às ideias nacionalistas e diminuição do poder do Estado. O Estado tem que ser autoritário e forte, manda até na vida pessoal do indivíduo. Então isso aqui está errado. Combate às ideias nacionalistas? Lógico que não. Existe um fomento do ultranacionalismo italiano para dizer que eles são melhores que outras nações. Isso é uma forma de ideologia, né, fascista. Valorização da opinião individual? Lógico que não. O Estado ele domina as opiniões individuais, o que importa é somente a opinião do Estado ou do líder. Critica o militarismo? Lógico que não é verdade? Afinal de contas, a gente vê que desde os camisas negras já existe organização e tendências militarizadas para a sociedade, como a gente... Isso aqui é muito importante, tá? Como a gente viu nas propagandas fascistas. Todo cidadão tem que ser um soldado da Itália, né? Então só pode ser a valorização dos princípios coletivos, tá? Ele quer coletivizar, não de maneira socialista, mas ele quer implementar a ideia fascista de uma maneira mais coletiva possível. Ele quer expandir para toda a sociedade. Então, quinta questão, letra A. Sexta, o fascismo é, por isso, oposto a toda abstração individualista baseada no materialismo do século XVIII e é oposto às utopias e inovação do jacobinismo. O fascismo, de um modo geral, não acredita na possibilidade nem na utilidade de uma paz perpétua. Nessa condição, ele rejeita o pacifismo como um manto de covardia, supina renúncia em contradição com o auto-sacrifício. Então, o texto está falando que o fascismo ele acredita somente na guerra. Ele não acredita numa sociedade de paz, uma sociedade de justiça para todos, se não houver conflito. Então, o fascismo, assim como o nazismo, é uma ideologia pautada na guerra, no eterno conflito, em que essa nação tem que estar constantemente pregando contra outros povos. O fascismo italiano era uma ideologia baseada na, letra A, defesa da paz? Lógico que não, a gente acabou de ler. Valorização do paramilitarismo? Pode ser que sim. Critica as ideias de um só líder? Claro que não, né? Claro que não. Valorização do regime parlamentar? Existe um parlamento que vá controlar o poder do executivo na figura do líder, do Stalin? Claro que não, né? Do Stalin já, perdão. Do Mussolini? Lógico que não, então não pode. O parlamento nem existe aqui. Defesa da democracia liberal? O que vocês acham? Defesa de uma democracia? Numa democracia que o mercado pode atuar, as individualidades, os direitos humanos atuam? Lógico que não. Então só pode ser letra B, valorização do paramilitarismo. Beleza? Vamos para outra. Sétima questão, gente. Sétima? Sétima questão. Bora ver aqui. Lê comigo. Camisa negras de Milão. Camaradas operários. Há 5 anos as colunas de um templo que parecia desafiar os séculos desabaram. O que havia debaixo dessas ruínas? O fim de um período da história contemporânea. O fim da economia, deixa eu ajeitar aqui o foco, liberal e capitalista. Diante deste declínio constatado e irrevogável, 2 soluções apareceram. A primeira seria estatizar toda a economia da nação, afastando-la, pois não queremos multiplicar por 10 o número dos funcionários do Estado. Outra impõe-se pela lógica e é o corporativismo englobando os elementos produtores da nação. E quando digo produtores, não me refiro somente aos industriais, mas também aos operários. Isso aqui é um discurso do Mussolini. O discurso dele é cheio de orientações ao socialismo. Porém, o que a gente vê na prática não é nada disso. O discurso aqui de Mussolini visava conquistar a massa de trabalhadores, de operários, tá? Para que eles apoiassem seu governo. Mas, na verdade, ele não queria nunca, atender demandas de fato desses operários, tá? No plano econômico, o fascismo italiano dava maior ênfase para... Bora ver. Letra A. Privatização das empresas. Lógico que não, que isso aí é o capitalismo. Liberal, tá? Concentração de poder no Estado. Pode ser que sim. Valorização do capitalismo.
Também. Aqui só que o capitalismo ele é nacional, ele não é liberal, é um capitalismo comandado pelo Estado fascista. Descentralização da produção? Não, a produção fica centralizada com o Estado controlando. Eliminação das instituições estatais? Lógico que não, o Estado ele fica forte e bem estipulado. Então, entre essas duas aqui, concentração de poder no Estado, eu acho que pode ser a mais correta, tá? Entre essa e a C, mas essa daqui também não está completamente errada. Eles valorizavam o capitalismo, só que é um capitalismo nacionalista. Não aceitava, por exemplo, investidores de outras nações, por exemplo, judeus, sei lá, norte-americanos, investindo na economia italiana. Isso eles não aceitavam. Mas o capitalismo era então somente dentro e feito por italianos na figura do Estado, tá bom? Oitava, nós temos aqui, observe a imagem, símbolo do Partido Nacional Fascista. Mais uma vez nós temos o machado com o facho, né? Aqui na figura. Aí vem a pergunta. Do ponto de vista político, o fascismo italiano defendia pluripartidarismo? Lógico que não, era só um partido, o partido fascista, não eram mais. Eleição direta? Lógico que não, é antidemocrático. Redução do poder do partido fascista? Lógico que não, né? Unipartidarismo? Um só partido? Pode ser que sim. Qual? O fascista. Descentralização do poder? Lógico que não, o poder está centralizado no Duce, no caso aqui, né, em Mussolini. Então qual é a certa? Letra D, unipartidarismo, apenas um, que é o partido fascista, certo? Nona questão, temos a imagem aí, moradores de Fiume, né, na Itália, animam a chegada dos fascistas. Bora para a questão. Como se percebe nas informações dessa imagem, o fascismo italiano foi um movimento com reduzida participação da sociedade? Claro que não. De massa, com membros de diversos níveis sociais? Pode-se dizer que sim. Lembra que a burguesia italiana, os industriais italianos e a Igreja Católica aceitaram, queriam muito, né, Mussolini com seu fascismo de extrema direita para barrar os avanços de propostas socialistas na época, já que a miséria empregava lá, né? A C, que pouco seduziu a população italiana? Claro que não, seduziu muito com a sua falácia, sua propaganda, né, seu discurso de ódio. Letra D, que condenou a simpatia e o apoio das massas? Lógico que não. E letra E, que ganhou apoio apenas das elites econômicas e intelectuais. Qual é a letra certa? Nós temos de massas de membros diferentes níveis sociais. Letra B, beleza? Vamos para a 10ª questão. O fascismo italiano foi marcado por um conjunto de elementos, entre os quais o movimento de massa, a adoção do líder, o culto do Estado, a redução da anulação do papel do indivíduo, o utopismo, o culto à guerra. A seguir, use as informações do quadro para preencher corretamente as lacunas das alternativas adiante. Vamos ver? Olha só. Abolição dos partidos de oposição e legalização unicamente do partido governante. O que é isso? Unipartidarismo, não é verdade? Unipartidarismo. Criação de militares particulares para atuarem em nome e em favor da ideologia do líder do Estado. O que é isso? Forças, bora entender, né? Paramilitares. Forças paramilitares. Beleza? Incentivo e estímulo à adoração do líder ou chefe do governante. Ou chefe governante, né? O que é isso aqui? Culto à personalidade. É o conceito dessa idolatria de um líder político, que inclusive rola até hoje. Aqui no Brasil tem muito, né? Tem líder aí sendo idolatrado como mito. Faz parte dessas características aqui. Grupos de seguidores militantes, adoradores e defensores do líder. Como é que chama? Movimentos de massa da extrema
direita. Certo? Movimentos de massa da extrema direita. Valorização do coletivo, rebaixamento ou eliminação das ações dos indivíduos. Bora botar aqui superioridade do Estado. Beleza? 11ª questão. Itália deseja a paz, mas não teme a guerra. Justiça sem a força é uma palavra sem sentido. Nós sonhamos com a Itália romana. Discurso do Mussolini, né? Os 3 lemas acima foram amplamente divulgados durante o governo de Benito Mussolini e revelam características centrais do fascismo italiano, que são a perseguição aos judeus, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão existia durante o governo fascista? Lógico que não, só censura, né, e controle de ideias. O culto ao corpo, o pacifismo. Pacifismo, tá certo? Ou o fascismo era uma proposta altamente beligerante, né, militarizada, de guerra, então tá errado. C, quer dizer, o nacionalismo, tá certo? A valorização do espírito clássico e o materialismo. Não sei, bora ver. Letra D, a beligerância, que é a guerra, o culto à guerra, o culto à ação e o esforço expansionista de dominar novos países. Também pode ser esse, tá? O revanchismo, a socialização da economia industrial. Socialização, todo mundo vai ser dono proprietário das indústrias? Todo mundo vai ter participação? Claro que não, então isso aqui também está errado. Qual é a letra mais certa aqui? Acredito que a D, tá bom? A D esteja correta. Beleza, gente? Nossa última questão aqui foi essa, da página 189. Beleza? Corrijam aí, façam suas anotações, estudem pro teu simulado. É isso que vai cair. Dá uma estudada, pega aquelas aulas, assiste o vídeo aí de fazer teu simulado, que vai dar tudo certo no final. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.